Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso grupo de estudos de Nietzsche. Hoje, segunda-feira, dia 23 de novembro, aqui 19 horas. E a gente havia finalizado até o parágrafo 19 da segunda dissertação no encontro passado. No parágrafo 19, Nietzsche mencionava como que o culto primitivo aos ancestrais, ele foi marcado por essa relação entre crédito e débito. Na antiguidade, né, as civilizações primitivas faziam oferendas, faziam pagamentos aos ancestrais, justamente para obterem sucesso nas caçadas, nas colheitas e etc. Só que essa dívida ela ia crescendo à medida em que a descendência ia aumentando. Quanto mais aqueles ancestrais se tornavam antigos, maior era essa dívida. O crescimento dessa dívida exigia sacrifícios cada vez maiores, né? E eu mencionei também que essa força das divindades ancestrais, ela passou a suscitar veneração e medo, conforme a força daquele próprio grupo, daquele clã, daquela tribo ou daquele pequeno reino, né? Crescia em força. Enfim, e aí a gente teve aqui uma primeira hipótese, né? Onde o Nietzsche ele postula a origem do culto aos espíritos ancestrais baseada no medo, principalmente no medo. Tá? No parágrafo 20, que é a continuação da reflexão desse parágrafo 19, que é o que nós vamos começar a falar hoje, no parágrafo 20, o Nietzsche ele vai dizer que a complexificação das civilizações, o crescimento e o desenvolvimento desses grupos civilizatórios primitivos, ele foi acompanhado de um aumento no poder dos deuses. E ele menciona esse crescimento, ele dá um exemplo desse crescimento e dessa complexificação dos agrupamentos civilizatórios da antiguidade, né, quando essas civilizações elas deixaram de estar baseadas nos vínculos de sangue. Né? Quando se trata ali de tribos, grupos de famílias, ou ainda clãs, né, um clã chefiado por um líder, nós ainda temos a base das relações regulada pelo parentesco. O líder geralmente é o ancestral, né, o chefe de família, e ele tem ali os seus vassalos, os seus descendentes, né, os agregados que vão chegando. Ora, à medida que os grupos civilizatórios vão se complexificando, nós temos nas civilizações da antiguidade a prática da escravidão. E o Nietzsche ele identifica justamente esse ponto, né, que é a chegada, a submissão, a conquista de outros povos, como um indicativo do que seria essa complexificação das civilizações. Bom, a escravidão ela é praticada em toda a antiguidade, né? E como eu mencionei no exemplo que eu dei dos conflitos envolvendo as civilizações antigas, no período ali, né, das primeiras civilizações, esses conflitos frequentemente eram marcados pela conversão religiosa, ou voluntária ou forçada, dos povos que eram conquistados e escravizados. Tá? E aqui no parágrafo 20, Nietzsche ele vai, de fato, mencionar isso, essa situação dos escravos, que eles eram submetidos à religião dos senhores e passavam, portanto, a integrar aquele grupo que também estava em dívida com os ancestrais. Bom, a gente pode observar isso, né, para além daqueles exemplos que eu mencionei na antiguidade, nas civilizações ali da região da Mesopotâmia, do Levante, né, que é os sumérios, os acádios, os babilônios, etc. A gente tem isso também na escravidão negra que aconteceu na região do Caribe e aqui no Brasil, né, e também no sul dos Estados Unidos, aonde os negros, as populações escravizadas da África, eram trazidas para as Américas e era imposta para essas populações a religião católica, ou no caso dos Estados Unidos, a religião protestante. Tá? Não se aceitava, né, as práticas, tanto aqui no Brasil, das práticas afro-brasileiras, o candomblé, a umbanda, como as práticas do vodú em Cuba, em Haiti e em outras ilhas do Caribe, eram consideradas religiões demoníacas, eram perseguidas como cultos subversivos.
e, enfim, né, com todas as consequências que isso gerou. Então, esse fenômeno que Nietzsche menciona, das populações escravizadas serem forçadas a adotarem a religião dos conquistadores, a gente pode também apontar isso aqui no Brasil, né? Mas o Nietzsche ele vai além, né? Ele diz que o crescimento das civilizações, e aqui a gente pode pensar, né, nos grandes impérios da antiguidade, o Império Persa, o Império do Alexandre da Macedônia e o Império Romano também. Esse crescimento ele foi acompanhado pelo crescimento do poder dos deuses, né? E aquela relação de veneração, de submissão e de vassalagem, que era um tipo de relação característica dos domínios aristocráticos, onde os camponeses prestavam obediência ao lorde, né, ao senhor feudal, ao líder ali da tribo, etc. Isso, segundo Nietzsche, foi transposto para a veneração e a vassalagem em relação às divindades. Tá? E aqui o Nietzsche ele coloca no parágrafo 20 uma frase que realmente resume tudo isso que eu estou dizendo. Ele vai colocar aqui, mais ou menos no meio do parágrafo 20, o progresso em direção a impérios universais é também o progresso em direção a divindades universais. E, na sequência, né, ele coloca que o advento do Deus cristão, o Deus máximo até agora alcançado, trouxe também ao mundo o máximo do sentimento de culpa. Tá? A gente pode observar na história da antiguidade, tanto no âmbito do cristianismo, como também no âmbito do islamismo, justamente o crescimento da religião diretamente associado ao crescimento, não apenas o crescimento populacional, mas o crescimento do domínio político desses impérios. Essa situação, ela, no entendimento de Nietzsche, ela atinge o seu ápice com o cristianismo, tá? Com o domínio do Deus cristão, que maximizou, não apenas foi considerado, né, como um império, do ponto de vista religioso, que se expandiu mais, como também, uma vez que foi a religião que mais se expandiu, era a divindade que tinha a dívida maior de todas. Bom, essa noção de dívida, né, como a gente já vinha vendo no parágrafo 19, ela vai ser fundamental para o entendimento que Nietzsche tem nesse momento, quando ele está refletindo sobre a origem da má consciência. Tá? No finalzinho do parágrafo 20, né, logo depois do Nietzsche colocar, né, que a maximização do poder e da influência dos impérios ocidentais representou a maximização da expansão do cristianismo, né, ele faz um raciocínio que retoma uma ideia que já fora apresentada anteriormente, né? E ele vai colocar, bom, supondo que tenhamos embarcado na direção contrária, e é só uma suposição aqui, né? Então, o desencantamento do mundo, o enfraquecimento da religiosidade, tal qual vinha sendo experimentado pelas potências europeias e também pelas capitais dos outros países, né, que não eram potências, mas que eram culturalmente subordinadas à Europa, o que significa as maiores metrópoles, os maiores centros urbanos de todo o mundo, porque nessa época o Império Britânico, o Império Francês e o Império Alemão, eles praticamente dominavam boa parte do mundo, né? Esse desencantamento do mundo, esse fenômeno, né, que o Nietzsche ele coloca do niilismo, ele significaria a diminuição da culpa do ser humano. Porque o discurso religioso, a crença religiosa, perde gradualmente a sua força. E aí o Nietzsche aventa a possibilidade, né, de uma nova inocência para a humanidade. Ele vai colocar aqui, supondo que tenhamos embarcado na direção contrária, com uma certa probabilidade se poderia deduzir, considerando o irresistível declínio da fé no Deus cristão, que já agora se verifica um considerável declínio na consciência de culpa do homem. Sim, não devemos, inclusive, rejeitar a perspectiva de que a vitória total e definitiva do ateísmo possa livrar a humanidade desse sentimento de estar em dívida com o seu começo, com a sua causa primeira. O ateísmo e uma espécie de segunda inocência são inseparáveis.
A inocência que Nietzsche está colocando aqui é o contrário justamente dessa culpa. Significaria, portanto, uma libertação do ser humano, uma libertação de todo o peso dessas imposições religiosas, né, uma série de sacrifícios que historicamente foram exigidos da humanidade. Bom, isso é uma hipótese, né? Ela se relaciona com o texto, com uma passagem anterior da Genealogia da Moral, lá do parágrafo 2 da segunda dissertação, quando Nietzsche falava sobre a eticidade do costume. E ele vai dizer que essa eticidade do costume, a imposição dos costumes sobre o indivíduo, ela teria a possibilidade de fomentar o surgimento do chamado indivíduo soberano. E aí ele desenvolve um pouco essas características. E aqui é curioso que a gente percebe que, para Nietzsche, né, isso é uma lógica que há alguns intérpretes, né, por exemplo, o professor Oswaldo Giacoia Júnior, da Unicamp, com quem eu tive o prazer de estudar no meu doutorado, ele defende essa ideia. Ele afirma que essa lógica da autossupressão, ela é vamos colocar assim, ela é uma lógica recorrente, que faz parte de várias ideias de Nietzsche. A gente viu essa lógica da autossupressão na fala da professora Caterine, quando ela falou sobre os parágrafos 9, 10 e 11 da segunda dissertação, da autossupressão da justiça, da evolução da justiça, da transformação da justiça em graça. Nietzsche ele coloca agora que o momento de desenvolvimento máximo, a gente vai ver isso quando a gente chegar na terceira dissertação da Genealogia da Moral, que para Nietzsche o desenvolvimento máximo do cristianismo é uma ocasião que propicia justamente a autossupressão dessa imposição que historicamente o cristianismo realizou sobre a humanidade na forma da dívida. Por quê? Porque no entendimento de Nietzsche, esse fenômeno do desencantamento do mundo é um fenômeno que ele foi causado principalmente pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia, que tornaram obsoletas as antigas explicações religiosas, as antigas explicações de natureza metafísica sobre a origem do mundo, sobre a origem do ser humano, né, e as forças cósmicas que regem o desenvolvimento dos planetas e etc. O Nietzsche ele vai tratar dessa autossupressão da verdade no finalzinho da terceira dissertação da Genealogia da Moral. Eu estou fazendo essa referência apenas para dizer que, dentro desta lógica, a gente pode observar também uma autossupressão aqui, tá? Ou seja, aquelas condições, do ponto de vista, retomando o raciocínio lá do parágrafo 2, agora da segunda dissertação, as mesmas condições políticas, éticas, sociais e religiosas que fomentaram, né, a disciplina do ser humano, que fomentaram aquilo que a gente entende como sendo o surgimento da civilização, são essas condições que são capazes de propiciar o advento do indivíduo soberano, tá? Então, para Nietzsche, né, eu não sei se está claro isso, mas no entendimento de Nietzsche, quando uma determinada coisa atinge o seu predomínio, o seu ponto máximo, essa mesma coisa tende a se suprimir a si própria. Tá? A Helenita coloca aqui uma pergunta. Nessa relação onde os escravizados eram submetidos à religião do seu senhor, como Nietzsche aborda o sincretismo religioso? Bom, Helenita, Nietzsche não menciona nada sobre o sincretismo religioso especificamente, tá? Mas a gente pode pensar no sincretismo religioso como um fenômeno cultural, um fenômeno religioso tipicamente nietzschiano. Por quê? Porque ele está ligado com a criação, com a reinterpretação, com a nova doação de sentidos para uma determinada coisa. Uma ideia, uma imagem religiosa, um determinado discurso religioso, ele é transformado, né? Certos elementos desse discurso religioso são apropriados para fazerem parte de uma coisa nova, de uma coisa diferente. E sendo que essa coisa nova, essa coisa diferente, ela não necessariamente é igual
aqueles elementos, aquele discurso religioso, aquelas ideias, aqueles princípios e valores que o originaram. Se a gente for pensar no raciocínio que Nietzsche desenvolve no parágrafo 12, agora da segunda dissertação, e o que ele espera de nós leitores é justamente que a gente trabalhe com os textos de Nietzsche com essa liberdade, digamos assim, sincrética, para que a gente se aproprie dos textos de Nietzsche e interprete eles, dando um novo sentido para eles. Tá? Bom, mas aqui também é preciso estabelecer uma diferença essencial. Por um lado, né, toda forma de discurso religioso, ainda que seja um sincretismo religioso, ela tem em si uma pretensão à verdade. Ela tem em si uma certa pretensão à universalidade. Enquanto que essas novas perspectivas, essas novas verdades que seriam criadas, segundo Nietzsche, como resultado dessa tarefa interpretativa, essas novas verdades, elas seriam encaradas como perspectivas. Bom, gente, voltando aqui ao raciocínio, né? Então, no caso, eu falei aqui da autossupressão, né? Mencionei aqui que Nietzsche fala no final do parágrafo 20 sobre a possibilidade do advento desse novo tipo de pessoa, né? Uma nova inocência provocada pela intensificação do ateísmo. Mas agora, no parágrafo 21, o Nietzsche, aquela mesma possibilidade que ele havia aventado no final do parágrafo 20, ele vai desconsiderar no parágrafo 21. E, bom, ele começa, né, no parágrafo 21, reforçando a ideia de que o vínculo entre culpa, dever e os pressupostos religiosos, né, é um vínculo inseparável. No parágrafo 21, né, ele vai abordar justamente a moralização dessas noções de culpa e de dever a partir desses pressupostos religiosos. Nas palavras do próprio Nietzsche, né, ele fala do entrelaçamento da má consciência com a noção de Deus. Logo na sequência, no parágrafo 21, o Nietzsche ele diz, né, que apesar de, no final do parágrafo anterior, ele haver aventado a possibilidade de uma nova inocência para a humanidade a partir daquele fenômeno do ateísmo, né, ou do desencantamento do mundo, ou do niilismo, eu estou tomando essas três palavras como sinônimos, o Nietzsche ele complementa que, infelizmente, né, a realidade diverge disso de uma maneira terrível. E aqui é preciso a gente entender essa afirmação. Por que isso? Por que hoje, ou melhor, por que na Europa, na segunda metade do século XIX, a realidade ela divergia dessa expectativa de Nietzsche de uma forma terrível? Porque, historicamente, o paradigma moral socrático-platônico-cristão, ele trabalhou ativamente para construir uma narrativa religiosa, para construir um discurso religioso aonde a dívida, aonde a culpa era algo impagável. A dívida era irresgatável. Tá? E essas manifestações, né, dessa moralização da culpa e do dever, o Nietzsche ele vai apontar 3 ocorrências que comprovariam isso no seu entendimento. A primeira dessas ocorrências seria a noção do pecado original, de que todos nós, dentro do discurso cristão, todos nós somos herdeiros da desobediência de Adão e Eva. E por isso, nós já nascemos maculados. Ou seja, a culpa, né, a dívida que foi herdada de Adão e Eva, ela passa para toda a humanidade. Portanto, essa dívida ela nunca chegou a ser efetivamente quitada. E ela nunca vai ser quitada. Enquanto existir raça humana, enquanto existir planeta Terra, né, nós seremos negativamente afetados pelo pecado original. Mais do que isso, né, o Nietzsche ele coloca um outro elemento da moralização da culpa na natureza como princípio do mal. Tá? Ele se refere aqui à divisão entre 2 mundos, que é operada pelo discurso religioso. Tá? Aqui, eu vou ler o trechinho aqui. Né? Ele coloca aqui. Não se pode duvidar, Nietzsche diz. Primeiramente, contra o devedor, no qual a má consciência de tal modo se enraiza, corroendo e crescendo para todos os lados como um pólipo, que por fim, com a impossibilidade de pagar a dívida, se concebe também a impossibilidade da penitência, a ideia de que não se pode realizá-la.
o castigo eterno. Mas, finalmente, se voltam até mesmo, né? O que se voltam aqui? As noções de culpa, tá? E as noções de dever. Elas se voltam até mesmo contra o credor. No caso, os credores, né? O credor é a própria divindade. Recordemos a causa-prima do homem, o começo da espécie humana, o seu ancestral, que passa a ser amaldiçoado, Adão, pecado original, privação do livre-arbítrio, ou a natureza, em cujo seio surge o homem, e na qual passa a ser localizado o princípio mal. A demonização da natureza. Por que eu estou lendo esse trecho? Justamente para dizer que no final do encontro passado, houve uma pergunta a respeito do papel, da presença do diabo na filosofia de Nietzsche. E agora, no parágrafo 22, a gente encontra, né, uma resposta, uma menção bastante interessante. A demonização da natureza, que a natureza seria o princípio do mal. Tá? A natureza aqui, ela é colocada em contraponto ao elemento espiritual. Tá? Por exemplo, a natureza do nosso corpo humano, o fato de nós termos desejos, o fato de nós termos pulsões, sendo encarado por várias religiões, inclusive o cristianismo, como fonte do mal. Né? E esse elemento da natureza como fonte do mal, o Nietzsche ele vai colocar, né, a demonização da natureza. A partir disso, a gente pode derivar o sentido do que seria o termo diabo, ou do que seria o termo demônio na filosofia de Nietzsche, nesse texto. Que é o quê? É justamente uma ideia, né, um conceito, uma personagem que é criada para preservar a bondade do mundo. Tá? O diabo, ele seria responsável por explicar a diferença entre aquilo que é e aquilo que deveria ser. É uma resposta clássica para o problema da teodiceia. O problema filosófico da teodiceia, né, se a gente puder resumir esse problema filosófico de uma forma bastante simples, ele pode ser sintetizado da seguinte maneira. Né? Se Deus é bom, por que existe o mal no mundo? Tá? Por que nós vivemos aqui nesse sofrimento, né, com guerras, com pestes, com coronavírus, com tudo mais? Bom, ao longo da história da humanidade, diversos foram os filósofos e também os teólogos que se dedicaram a responder essa pergunta. Nós temos diferentes tipos de resposta para essa pergunta. Uma dessas respostas é: Deus é bom, perfeito, porém o diabo é a causa do mal. Tá? E, portanto, aí a gente tem, né, a demonização da natureza. Por quê? Porque no reino de Deus, né, no mundo, no reino dos céus, né, no além-mundo, que Nietzsche vai dizer, tudo é perfeito. É o reino das formas perfeitas, onde existe a justiça, a bondade, a virtude, etc, etc. Enquanto que no mundo físico, ou seja, no âmbito da natureza, onde as coisas nascem, se transformam, morrem, apodrecem, onde o tempo passa, né, o âmbito do perecimento, o que acontece é justamente o domínio do mal. E aí disso deriva a ética do ascetismo. Ou seja, é preciso negar, é preciso desvalorizar tudo aquilo que se relaciona com o corpo físico e buscarmos apenas o espírito. Bom, com isso, eu acho que, pelo menos, se eu não respondi, né, o sentido de todas as ocorrências de Nietzsche tratando do diabo, porque em outras obras também a expressão vai aparecer e ela vai ter um sentido um pouquinho diferente. Pelo menos agora deu para aparecer, eu acredito ter esclarecido a pergunta da semana passada. Tá? E aí o Nietzsche ele continua, né, colocando aqui, elencando outras manifestações disso que seria, dessa moralização da culpa e do dever, tá? Onde ele vai colocar aqui a própria existência, né, que resta como algo em si sem valor, tá? Perante, obviamente, não tem valor perante a eternidade, né? O afastamento nihilista da vida, o anseio do nada, o anseio do contrário, de um ser outro, budismo e similares. Tá? É justamente uma consequência dessa desvalorização da natureza. Se aqui é o âmbito do erro, do perecimento, do demoníaco, então a gente tem que buscar o que não é daqui, né? Uma outra vida, um outro tipo de existência. Bom, retomando, né, o raciocínio que eu havia dito anteriormente, então o Nietzsche ele continua afirmando, né, se não fosse o cristianismo ter tornado
a dívida do ser humano perante a divindade impagável, a gente até poderia aventar a possibilidade de emergência daquele indivíduo soberano, já mencionei, né, que foi retomado, que foi mencionado lá na genealogia da moral, parágrafo 2, segunda dissertação, que é o resultado da autodisciplina, que é o resultado da atuação desses meios de cultivo do ser humano, como no sentido de fortalecimento do ser humano. Tá? Com o cristianismo, porém, essa autodisciplina, ela se transforma em automartírio, e ela não almeja nada além do que provocar o sofrimento no ser humano. Tá? E no entendimento de Nietzsche, né, qual foi a saída para essa dívida impagável? No entendimento dele, foi o golpe de gênio do cristianismo. O próprio Deus sacrificando-se pela culpa dos homens. A dívida tornou-se tão grande que é necessário a Deus sacrificar o seu próprio filho, né, que dentro do dogma da Trindade Divina, o filho é ele mesmo, para que essa dívida seja paga. Tá? No entendimento de Nietzsche, né, esse foi o grande golpe de gênio do cristianismo, porque, obviamente, uma dívida tornada impagável, ela teria por consequência uma humanidade completamente soterrada por obrigações religiosas. E a forma como o cristianismo encontrou de manter essa ideia de uma dívida impagável sem soterrar a humanidade, tornando a sua religião, né, tornando a mensagem cristã ainda atrativa para as pessoas, foi justamente dar um jeito de pagar essa dívida, através do sacrifício do próprio Deus.